Bom dia, meu nome é James, eu sou do curso de Rede de Computadores. Eu e minha equipe vamos falar sobre as principais características dos sistemas operacionais. Eu vou falar sobre o Windows. Os participantes do meu grupo são Pedro Henrique, Vitor, Igor, Ayara, Guilherme, Yarley e Rafael. Tranquilo? Bom dia, meu nome é Guilherme, faço parte do curso de Redes de Computadores e hoje vim falar sobre Linux. Linux foi criado em 2006 e é uma base muito moderna e é criado por base de software. E foi projetado para funcionar na maioria dos sistemas operacionais, incluindo o PC. Bom dia, meu nome é Yarley. Vou falar um pouco da dificuldade de usar o Linux. O Linux, mesmo sendo uma das maiores sistemas de operacionais de código aberto, ele tem uma certa dificuldade de ser usado, como as pessoas podem modificar o código-fonte, contribuir com um projeto ou fazer sua própria cópia e criar sua própria versão do sistema operacional. Você sempre tem a liberdade de escolher como você quer deixar o seu sistema, escolher o jeito que você quer deixar o seu sistema fonte e modificar do jeito que você quiser o seu sistema operacional. Vou falar um pouco da diferença que o Linux tem e o Windows não tem. A interface e usabilidade do Linux para o Windows você pode configurar cada coisa por cada coisa. O Windows você vem pré-configurado, você só alterar algumas partes, mas você não configura totalmente ele. Enquanto o sistema operacional da Microsoft é único, sempre a mesma interface, a maneira de operar, o Linux pode variar muitas mais coisas, oferecendo interfaces gráficas, complementos diferentes e que o usuário não pode só instalar. Ele pode montar com sua própria forma de interface, como também personalizar extensivamente. Bom dia, eu me chamo Pedro Henrique e hoje eu vim apresentar sobre o sistema iOS operacional. O sistema iOS funciona como qualquer outro tipo de software, só que ele é bem melhor, obviamente, com aplicativos que podem ser movidos em sua interface de acordo com a necessidade do usuário. Ele também apresenta bons recursos para funções importantes, como navegar na internet, tirar fotos, gravar vídeos, jogar e entre outras. Agora eu vim apresentar mais sobre a qualidade dele, que até mesmo modelos mais antigos do iPhone são desenvolvidos com alto tipo de tecnologia, que possibilita que eles suportem versões mais recentes de softwares lançados. Por isso, ele é melhor, do que o Android. Agora eu vou apresentar mais sobre as qualidades do iOS. O iOS foi projetado para sempre estar na frente dos seus concorrentes, sempre tendo atualizações frequentemente e, enfim, oferecer um bom desempenho aos usuários do iOS. Um dos principais objetivos se ativa o superusuário é usar um aplicativo que requerem um acesso mais avançado que o normal disponibilizado pela fábrica do Android. Que, por exemplo, aplicativos que fazem underclock, sistema antifurto e distribuidores de conexão móvel via Wi-Fi. O processo é revisível e se chama Underhot. Bom dia, meu nome é Ayara e eu vou falar sobre o Windows Phone. O Windows Phone foi uma família de sistema operacional para smartphones desenvolvido pelo Microsoft como sucessor do Windows Mobile, com foco no mercado consumidor em vez do mercado operacional. O Windows Phone apresentava uma interface de usuários derivado do Metro UI. Foi lançado pela primeira vez em 21 de outubro de 2010 na Europa, Austrália e Singapura, e em 8 de novembro na América do Norte com o nome Windows Phone 7. O Windows Phone 8 foi lançado em 2012, substituindo o núcleo baseado no Windows CE do Windows Phone 7 pelo núcleo Windows NT, usado pelos versos de PC de Windows. Devido a essa alteração, o SO era incompatível com todos os dispositivos de Windows Phone 7 existentes. Entretanto, ainda suportava os aplicativos originalmente desenvolvidos para
o Windows Phone 7. Em 2014, o Microsoft lançou a atualização de Windows Phone 8.1, que introduziu o sistema virtual Cortana e suporta a plataforma Windows Ultimate para criação de aplicativos universais em PCs com Windows e Windows. Bom dia, eu me chamo Francisco Igor e eu faço parte da turma de redes e computadores. E eu vou falar sobre a interface de usuário. O Windows Phone apresenta uma nova interface de usuário baseada no sistema de design de todo o sistema operativo, denominada Metro. A tela inicial é composta por mosaicos dinâmicos, que são atalhos para aplicativos, funções, recursos e itens individuais, como contatos, páginas da internet, aplicativos ou itens de multimídia, que os usuários podem adicionar, reorganizar ou remover. Eles são dinâmicos e utilizam-se em tempo real. Por exemplo, o mosaico é uma conta de e-mail que mostra o número de mensagens. Por ter um mosaico, mostra uma atualização em tempo real do tempo listado. Agora eu vou continuar falando um pouco mais, agora eu vou falar mais sobre a loja. A loja de aplicações do sistema operativo, chamada de loja, Windows Phone Store em inglês, é usada para distribuir digitalmente música, conteúdos de vídeo, podcasts e aplicações de terceiros para dispositivo Windows. É acessível usando um programa Zune Software ou aplicação própria dos dispositivos, apesar dos vídeos e podcasts não serem possíveis de descarregar usando o centro que necessitarem de ser descarregado e sincronizado através do Zune Store. A loja é gerida pela Microsoft, que inclui o processo de aprovação. Oi, meu nome é James. Eu vou falar sobre as principais características do Windows. O Windows ele é um sistema operacional multitarefa, ou seja, ele consegue executar vários programas ao mesmo tempo. Um exemplo disso, ele pode colocar um CD no CD-ROM e imprimir um documento, e um outro documento recebendo um fax, todos ao mesmo tempo. Até a versão 3.11, o Windows era considerado apenas como um ambiente operacional, e a partir do Windows 95 assimilou novos recursos e tornou-se um dos sistemas operacionais mais utilizados em todo o mundo, devido à sua facilidade de uso. Atualmente o Windows encontra-se na versão chamada de Windows XP. As funções do sistema operacional do Windows é facilitar o acesso do usuário ao computador, com interfaces mais eficientes, atrativas e fáceis de utilizar, além de integrar softwares mais rápidos e eficazes. Tá. Agora eu vou falar sobre duas desvantagens de usar o Windows. A primeira delas é o código fechado. O sistema ele é distribuído por meio de uma licença e o usuário não pode realizar modificações na funcionalidade através do código. E o outro ponto é o preço elevado. Apesar de já estar embutido na maioria das vezes ao comprar um computador, o custo do Windows é um aspecto que incomoda muitos usuários. O Linux é só um sistema operacional? Sim. Pronto. O Linux, ele roda apenas no PC ou ele pode rodar em outros dispositivos? O Linux ele pode ser usado no PC quanto no celular. De onde tiver uma máquina virtual, ele pode ser emulado. Como funciona o Linux? O Linux funciona como um sistema operacional igual ao Windows, igual ao iOS, só que tem umas leves diferenças entre configuração, uso de aplicativo e função dentro da sociedade de rede. Tá. Quais são as principais diferenças entre o sistema operacional do Windows e do Linux? Diferença gráfica e de uso de aplicativo. As configurações são diferentes um pouco. Quais são as desvantagens de usar o Linux? O Linux ele é um sistema operacional mais voltado para a empresa e uso do dia a dia. O Windows é um uso mais fácil para qualquer tipo de pessoa usar. Certo. E qual seria uma principal vantagem de usar o Linux? Desvantagem? Vantagem. Vantagem de usar o Linux é que para dentro de uma empresa ele tem uma facilidade gigante de uso.
Qual é a principal função do Windows? A principal função do Windows é mais dentro do software, que é totalmente diferente de outros sistemas operacionais. Qual o sistema operacional usado no Windows? O sistema operacional do Windows ele é uma família de sistemas da Microsoft, feito pelo Bill Gates. Quais são as principais características do sistema operacional usado no Windows? As principais características é sempre ali visto no pacote Office, né? A gente vê que não tem igual. O Word, o PowerPoint, esses aplicativos não tem outros parecidos. Certo, exatamente. Qual a interface usada no Windows? Existem duas versões, a de 32 bits e a de 64 bits. Certo. Você sabe a principal diferença entre elas? Normalmente a de 32 é usada para PC mais antigo e fraco, que usa o Windows mais antigo, 7, 8, e a de 64 já é os mais atuais. Quais as desvantagens de usar o Windows? O Windows ele não funciona como o Linux dentro de uma empresa. A desvantagem dentro desse contexto é que para travar é bem mais propício. E qual seria a vantagem de usar o Windows? A principal mesmo. A principal vantagem é a praticidade. Ele é bem fácil de usar. Certo. Muito obrigado aí, cara. Valeu. Eu sou Marcos Vinícius e agora vou entrevistar Vitória Santos sobre algumas perguntas sobre o Android. A primeira é, qual a função do Android? Bom, o Android ele é um dispositivo móvel, utilizado em smartphones e tal, e alguns tablets, tem algumas TVs smarts. Bom, o software dele, ele trata de uma atividade mais objetiva, mais interativa, e tem uma interface mais, como eu posso dizer, mais intuitiva. E alguns usuários preferem o Android pelo fato dele ser mais objetivo, direto, não tem uma dificuldade de ser utilizado. A quinta pergunta é a seguinte, qual o melhor para se usar, Android ou iOS? Bom, essa é a pergunta mais difícil que todo o pessoal que vai comprar um celular novo tem esse questionamento. Alguns modelos dele, tanto de sistema, cada novo que vem, eles têm modelos parecidos porque eles copiam um do outro. É uma disputa de mercado para vencer quem é melhor. Mas o sistema iOS, ele é mais caro no mercado. Ele é bem mais caro. Porém, ele tem as suas vantagens. Já o sistema Android, ele tem o seu diferencial, tem os seus layouts, seus designs. Então, essa é a diferença. O Android tem seus designs, tem esses layouts diferentes. Já o iOS tem uma qualidade de alguns recursos melhores. Então, mas na sua opinião, qual o melhor para se usar no momento, o Android ou o iOS? Eu recomendaria o iOS. iOS, né? Porque tem também a questão da segurança. Tá certo. Muito obrigado. Nada. A segunda pergunta é, quais as características do Android? Bom, o Android ele é um sistema aberto. Então, alguns programadores, gerenciadores podem modificar o seu sistema do celular, entendeu? Então, as vantagens dele, as características, é o aperfeiçoamento da câmera, ter alguns aplicativos exclusivos. Então, essa é a vantagem e as características do Android. Ótimo, obrigado. A terceira pergunta é, quais as vantagens do Android? Bom, as vantagens do Android é porque ele tem um sistema operacional mais fácil. Alguns usuários não têm tanta dificuldade de pegar um celular novo e ficar dias e dias descobrindo o celular, porque ele tem uma interatividade de seu sistema operacional mais intuitiva.
Então, alguns modelos dele também é uma das vantagens, que não são modelos únicos, não são modelos, como eu posso dizer... Comparáveis. São modelos diferentes, alguns tamanhos de tela, então essa é a vantagem, porque são diversos modelos, entendeu? Diversidade. A diversidade de modelos. Sim, tá certo. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Marcos Vinícius e agora eu Bom dia, eu sou Marcos Vinícius e agora eu vou entrevistar a Vitória Santos sobre algumas perguntas sobre o Android. Vai, de novo. Para não, continua. Vai. Bom dia, eu sou Marcos Vinícius e agora eu vou entrevistar a Vitória Santos sobre algumas perguntas sobre o Android. Bom dia, Vitória. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo. Bom, a primeira pergunta... A primeira pergunta... Não, vai voltar, mano. É só até... 2, 1. O Linux é um sistema operacional muito tu moderno. Calma aí. Bom dia, meu nome é Guilherme, faço parte do curso de Redes e Computadores e hoje vim falar sobre o Linux. Linux é um sistema operacional muito moderno e Mancha de merda. Eu queria agradecer você que assistiu pela nossa apresentação. E até mais. Ai, Jefferson!